Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, certo. Bruno, tudo certo. Como educador também, Bruno, e acompanhando, né, a entrevista que fizemos com a secretária municipal de Educação de Campinas, queria a sua análise sobre os principais pontos que ela trouxe aqui para nossa conversa. Ô Sandra, eu acho que tem alguns desafios que são muito importantes da educação como um todo. E me chama a atenção que no final das contas a fala dela é sobre um tema que ele é sempre recorrente na sociedade, que é o quanto a escola, o quanto a comunidade acadêmica como um todo, ela precisa ser abraçada pela comunidade. Na medida em que ela não é abraçada, na medida em que a comunidade não se envolve, que os pais responsáveis, tio, vovó, enfim, todos acabam não valorizando essa participação, essa proximidade, o processo educacional ele vai se tornando cada vez mais difícil, porque há, pelo menos no meu juízo, dois grandes aspectos que precisam ser considerados. Primeiro são os desafios de que nem no caso da secretária que está à frente da pasta, em termos de gestão e gerenciamento da equipe, e isso envolve uma série de temas. Passa ali pela questão, por exemplo, da pressão dos professores, que é legítima, por cada vez melhores condições de trabalho, pelas questões salariais, para você ter um ambiente que seja um ambiente mais agregador. Tem desafios que são desafios dos tempos agora, como o caso, por exemplo, de como lidar com essas tecnologias, né? Como a gente está conversando agora aqui, né? De modo que os jovens, as crianças, elas possam se apropriar dessa tecnologia como um recurso educacional e não pura e simplesmente como um instrumento de entretenimento que desvia o seu foco, que não permite o desenvolvimento de habilidades e competências vitais. Então, acho que essas questões, gerenciamento, a dimensão pedagógica, de como se aproximar, inclusive ali dos professores para poder fazer uma gestão mais próxima, pensando a nível de secretaria, tudo isso é sempre um desafio que anualmente está posto aí para os gestores. Agora, o segundo deles, que é essa relação entre sociedade e propriamente a secretaria, e eu estou chamando aqui a sociedade secretaria porque sob o guarda-chuva dela estão todas as escolas, para mim é o maior desafio que nós temos hoje em dia. Por quê? Porque infelizmente não se tem muitas das vezes essa cultura tão disseminada assim, no caso brasileiro, de proximidade em relação à educação, né? Muitos veem a escola como um instrumento mais distante, não acompanham os filhos como deveriam, não fazem ali também a sua parte, desestimulam aspectos vitais como a questão da própria construção da cultura de um estudo, e isso obviamente começa a repercutir em outros horizontes lá na frente, né? Então acho que esse tema é um tema importante, e o que a secretária, no meu juízo, está falando ali de alguma forma na entrevista, está chamando a atenção, é sobre o quanto nós precisamos dar visibilidade aos temas da educação. Os desafios da gestão, a secretaria tem que ser cobrada, e tem que ser cobrada sempre aqui cotidianamente, né? Então, sei lá, faltou professor, tem problema com infraestrutura, escola que era para ser entregue não foi, a questão como vocês perguntaram, por exemplo, dos materiais didáticos, dos kits escolares, então isso é responsabilidade direta em termos de gerenciamento. Agora, essa outra ponta é algo que exigirá bastante dos profissionais da educação e principalmente do interesse dos pais e responsáveis, que para mim continua sendo o grande tema para 2026 ainda. E ter a transparência disso, né, junto a essa comunidade escolar, junto com os pais, para eles entenderem também exatamente a proposta que está sendo colocada a partir de agora, como é que isso vai ser trabalhado no ano letivo. Aquelas reuniões no início do ano letivo são fundamentais, inclusive dos pais participarem para ter essa compreensão, né, Bruno? Exato, inclusive eu que já voltei também ativa, depois saíram daqui, já tenho mais uma reunião desse tipo também, viu, Sandra? Conversando com os pais, apresentando proposta pedagógica, mostrando quais são os objetivos para esse ano letivo que se inicia, né? E eu sei que muitas das vezes alguns olham e falam, poxa, mas é sempre a mesma história, vai falar das mesmas coisas, questões disciplinares, agora como eu estou dizendo, a dimensão do uso da tecnologia de forma mais responsável, tarefa, trabalhos, aquilo tudo, mas não se trata só sobre isso, isso também faz parte do processo, mas se trata acima de tudo de dar valor à educação. Infelizmente, Sandra, Felipe, ouvintes, né? Vou chamar a atenção sobre algo que me deixa muito preocupado. Nós vivemos cada vez mais tempos em que as pessoas acham que o esforço educacional muitas das vezes não vale a pena, que a cultura acadêmica é uma cultura que não tem muito sentido, não tem muito significado, afinal de contas, eu posso abrir aqui a tela do meu celular, como já ouvi de muitos jovens, e ser um youtuber, e ser um influencer, e ser algo nesse sentido, e não demandaria, não exigiria tanto assim um percurso, uma trajetória
trajetória acadêmica, né? E nem tampouco uma formação futuramente, a partir dessa base, a nível universitário. Então, acho que é contra esse tipo de discurso, é contra esse tipo de postura que cada vez mais a escola tem que mostrar a sua relevância e a sua importância, porque a escola é um espaço de socialização, a escola é um espaço de construção do conhecimento de forma ativa, mas ela é um espaço também onde a gente se humaniza, né? E eu acho que essa dimensão de humanização, de aprender a lidar com o diferente, de aprender a dialogar, de aprender a lidar com ideias contrastantes, é o que a torna tão interessante numa sociedade plural e diversa como é a nossa, né? No mais, a gente tem muito preconceito, muitas das vezes, muitas questões ideológicas que são puxadas ou jogadas para dentro desse debate e estão completamente fora de foco, né? Então a gente precisa focar naquilo que realmente importa nessa discussão, viu, Sandra? Boa reflexão para a gente iniciar a semana, viu, Bruno? Teremos um longo caminho ainda. Até amanhã. Combinado. E claro, como eu disse, e cobrando das questões pontuais do dia a dia também a secretaria. Um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã, Bruno. 2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. O Brasileirão começa mais cedo. Tem estadual, Libertadores, Sul